Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do sétimo ano do Colégio Emaús. E sétimo ano, beleza? Bom, então dando sequência aos nossos estudos, estamos falando sobre doenças que podem se relacionar com a água, tá? Então vamos para aprender aí hoje sobre a dengue, chikungunya, zika, febre amarela e ectossomose. Uma curiosidade que a maioria são provocadas por vírus. Nós vamos dizer então que são doenças consideradas virais. A gente já falou hoje de doenças bacterianas, né, e tudo mais. Todas se relacionam com a água. Porém, não é a água que transmite. Então, bora aprender sobre mais essas doenças? Vamos lá para a página 165 do nosso livro. Bom, então estamos aqui, né, página 165, aí no nosso canto inferior direito. Outras doenças relacionadas com a água. Então, novamente falando, viu, pessoal? Tá? Uma coisa é o transmissor, tá? Outra coisa é o causador ou agente patogênico, beleza? Agente infeccioso, lembrando sempre que esse agente, né, que pode aparecer aí, patogênico, é agente junto, não é agente separado não, agente de causador. Aí, ó, como está bem escrito aí. Então, sem confundir esses dois termozinhos. Então vai aí hoje, tá? A dengue, muito falado, né, pessoal? A gente direto aí, campanhas na prefeitura, campanhas no estado, federais, né? Se referindo à dengue, porque realmente é um problema muito sério, problema socioambiental muito sério. Chikungunya, zika, febre amarela também já foi muito comum, hoje não tanto. E a ectossomose não é viral, ela é provocada por um verme, tá? Diferente aí das outras doenças que a gente está falando, que é esse verme bonitinho aqui, ó, Schistossoma mansoni, beleza? Então, a ectossomose é uma doença provocada por um verme, ou um euminto, tá bom? É um outro nome para verme, tudo bem? Então aí, se te perguntarem o agente causador, o agente patogênico da ectossomose, quem que vocês vão dar o nome? A ele aqui, ó, Schistossoma mansoni, tá? Vermes macho e fêmea da espécie Schistossoma mansoni. Mas antes de falar sobre ele, vamos lá voltar na dengue, super comum, né? A pessoa com dengue apresenta febre alta, né, erupção e coceira na pele, dor de cabeça, no corpo, nas articulações e no fundo dos olhos. Perda de peso, náusea, vômito também são sintomas comuns. É claro que vai variar aí de pessoa para pessoa, sempre, pessoal. Os sintomas, eles sempre variam de acordo com o organismo de cada um. A dengue pode se agravar quando uma pessoa que já teve a doença é picada novamente pelo mosquito transmissor infectado. Ou seja, o mosquito é o causador? Não, ele é o transmissor. Aí no caso, né, que ela é mais grave, na partir do segundo contato. Nesse caso, ele pode apresentar sangramento, hemorragia. Por isso que muitos especialistas médicos dizem que é a dengue hemorrágica, pois pode provocar hemorragia em vários órgãos, diarreia e vômito. É a dengue hemorrágica, como a gente acabou de falar. Muito mais grave, que pode levar é muito mais grave, né? Pois pode levar ao óbito aí o paciente. Em qualquer situação, é importante ter acompanhamento médico para indicar o tratamento correto, pois sem isso pode ser fatal. A doença pode ser assintomática, como a gente já falou, não apresenta sintomas, beleza? Podendo variar aí de pessoa para pessoa. Turma, por que, que nós não podemos deixar a água parada? Ah, Renan, para a dengue não ocorrer. Mas como assim? Me explica. Tá, pessoal? A gente tem que entender de fato essas relações de água parada com dengue. Ah, Renan, eu aprendi que a dengue ela é provocada por um vírus. Sim, mas o que tem aí o vírus a ver com água parada? Né? Porque, pessoal, o mosquito, que é o transmissor, se reproduz em água parada. Né? Então, a maioria das campanhas que as prefeituras fazem
é uma maneira de frear o transmissor. Frear, eu digo no sentido que diminui o número de insetos no ambiente. Como que a gente pode diminuir o número desse mosquito, do Aedes aegypti, no ambiente? Diminuindo o número de nascimentos desse mosquito. E para diminuir o número de nascimentos, tem que diminuir a chance dos ovos eclodirem. Como que faz isso? Não deixando água parada. Desse modo, o vírus vai continuar? Sim, o vírus não vai deixar de existir, pessoal. Ele sempre fez parte da natureza, tá? Só que, como não tem o transmissor ali no ambiente, o vírus não vai conseguir chegar aí nas espécies, principalmente na espécie humana, gerando aí vários problemas sociais, tá bom? Então a gente tem que entender, dengue é uma doença viral, mosquito Aedes aegypti é um transmissor, né? E toda essa questão da água, já que a gente está se referindo de doenças relacionadas com a água, tá bom? Chikungunya foi muito comum há alguns anos também, assim como a zika, tá, pessoal? São virais, a chikungunya, os principais sintomas é parecido muito com a dengue, febre alta, dor intensa nas articulações, da pele, mão, além de dedo, tornozelo, pulso, que podem permanecer por longos períodos. Podem ocorrer ainda dor de cabeça, músculo, mancha vermelha na pele. Não é possível ter chikungunya mais de uma vez. Isso porque, pessoal, o nosso sistema imune, dependendo da pessoa, pode adquirir anticorpos depois da sua primeira infecção, tá? E isso a gente vai aprender aí em uma outra aula, quando a gente vai falando das defesas do nosso corpo, tá? Ah, Renan, por que a pessoa pegou a primeira vez e não pode pegar a segunda? Está relacionado com as células de defesa do nosso corpo. A gente vai aprender isso. Depois de infectada, né, a pessoa fica imune pelo resto da vida. Cerca de 30% dos casos não apresentam sintomas. Ou seja, assintomático. 30% das pessoas. Zika. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre, dores leves nas articulações, mancha vermelha na pele, coceira, vermelhidão nos olhos. Sintomas menos frequentes é o inchaço, dor na garganta, tosse e vômito. E a doença ela pode ser assintomática em 80% dos casos, ou seja, muitas pessoas podem ter contraído o Zika, porém não apresentando os sintomas. Muito comum, pessoal, na época, aí na página 166, eles relacionando aí a microcefalia, que é uma anomalia aí relacionada aí ao desenvolvimento de crianças, tá? Então façam a leitura aí desse Em Pratos Limpos, tá bom? Muito importante a gente saber também dessa relação, como uma doença pode desencadear a outra, né? Existem vários exemplos disso. Aí como a gente já está cansado de saber, né, como que a gente pode evitar, principalmente a dengue, né, o acúmulo de água parado, né, resíduos descartados de forma irregular, acabam acumulando a água, né, então parece meio clichê a gente falar isso, pessoal, mas realmente é a maneira mais eficaz da gente evitar aí um número grande de doenças, principalmente em áreas urbanas. Falando em área urbana, chegamos então em febre amarela, mais uma doença viral. Duas coisas, pessoal. Febre amarela, ela é causada por um vírus, a gente já sabe. Outra coisa, existe a febre amarela silvestre e urbana. Seguinte, lembram que eu disse que todas as doenças, tá? Elas sempre existiram, os vírus, pessoal, protozoários, bactérias, sempre existiram no planeta Terra, tá? Só que na natureza, né? De uma maneira controlada, entre aspas, sempre tem os seus transmissores, os seus vetores. O que acontece? À medida que o ser humano vai desmatando o ambiente, né? Há impactos no ambiente. Animais vão perdendo área, né? Espécies vão deixando de existir. Então, esses impactos ambientais, perda de área natural,
desencadeiam uma série de consequências às vezes que nem os cientistas sabem lidar, né? Não sabem nem mensurar, nem dizer que tipo de consequência pode ser. Mas muito se sabe de que várias doenças surgem à medida que o desmatamento é intensificado. Resultado disso foi um alto índice de febre amarela em 2016, 2017. Provavelmente vocês podem lembrar, né, que ocorreu aí há pouco tempo. Mas como assim? Por que surgiu febre amarela novamente? Né? Por que, pessoal? Existem até a vacina, né, de febre amarela. Algo que muitos cientistas dizem. Pessoas que não vacinaram, né, porque realmente não vacinou, ela pode pegar a doença. Outra relação está o impacto, né, do acidente com a empresa lá que em Mariana, né, da mineração, que acabou prejudicando aí todo o leito do Rio Doce. Logo em seguida teve um surto aí de febre amarela na região do leste de Minas, tá? Então, lembrando sempre dessa relação, tá? Todos os tipos de doenças existem na natureza, tá? E ela pode surgir, pode se tornar urbana à medida que impactos ambientais vão ocorrendo. Fato disso, né, que comprova isso, é justamente a febre amarela. Existe a febre amarela silvestre, tá? Ou seja, ela ocorre na floresta. O vírus está ali, né, de forma comum. O seu transmissor, que é esse mosquito aqui, ó, tá? Vai passando, né, para os macacos, só que ele vive de uma maneira estável ali. O ser humano chega desmatando toda a região, né? O mosquito ele vai procurar alimento em outras áreas, ou seja, provavelmente em área urbana, né? Porque a pessoa desmata e constrói casa, desmata e constrói casa. Então o mosquito pode aí começar a transmitir a doença, o vírus para a espécie humana, gerando e levando a doença para a zona urbana, que é o que eles chamam aí de febre amarela urbana, tá bom? Então aí façam uma leitura aí completa do texto falando sobre a febre amarela, tá? É um vírus, como a gente já vem falando, tá? Aí uma ideia muito legal, né? Que, opa, passou um pouquinho aqui nesse parágrafo, falando da importância da vacinação, principalmente para as doenças virais, né? Aqui, ó, a vacinação é o meio mais importante para evitar a febre amarela, não só a febre amarela, como a maioria das doenças virais. Aí mostrando os dois ciclos, tá? Da febre amarela urbana, da febre amarela silvestre. Aí, ó, mostrando que, assim como nós, os macacos, tá? O macaco prego, que bonitinho, ele também sofre com a doença, né? Vários macacos aí podem morrer de febre amarela, tá bom? Na época que teve um surto aí da doença na região leste de Minas, muitas pessoas chegavam a matar os macacos achando que ele transmitiam a doença. E isso é um erro muito grave, pois ele não transmite, ele sofre a doença, assim como nós. Então façam a leitura também, esse em Pratos Limpos aí, relacionando, né, mostrando como que os macacos podem sofrer com a doença. E por último, a extossomose. É uma doença muito comum no Brasil, né, causada pelas larvas de um verme, o Schistosoma mansoni, ou extossomo, que vive em água contaminada, tá? E essa doença é popularmente conhecida como barriga d'água. Então o que acontece, pessoal? O menino tá lá contaminado. O menino lá, criancinha, foi lá, fez um cocôzinho lá próximo da água. Menino doido, né, pessoal? Né? Foi lá, dentro das fezes dele, saiu o quê? Um ovo com um embrião. Um ovo de um verme, que causa a extossomose, chamada de Schistosoma mansoni. Ele sai em formato de larva, né, quando ele vai nascer do ovo, que é chamada de miracídio. E ela fica onde? Na água, tá? Justamente onde a gente está falando, né? Justamente na água. Transmitindo o quê? A doença.
E essa larva, né, o miracídio, ele pode penetrar no caramujo, tá? E vai liberar, é, depois que ele penetra no caramujo, a larva, que é chamada de cercária, que vai ser aí o transmissor direto da doença extossomose, tá bom? Então, por que que todo mundo fala, tem que calçar chinelo, sua mãe sempre fala, você vai no meio do mato, coloca bota, né? Porque, primeiro, que de fato é importante, se a gente não conhece o lugar, e segundo, cuidado, pois simples pescador aqui, ó, tava lá de boa, o pezinho na água, achando que não ia contrair nenhuma doença, né? Mas no ambiente, pelo fato de existir o verme, né, ele acabou contraindo a doença e com a penetração da larva na pele, tá bom? Então é sempre muito importante, muito cuidado com a água em locais que a gente não conhece. Com as mãos, principalmente lá limpeza, lavar sempre as mãos antes de ingerir algo, ou até andar por aí, tá bom? A gente não pode sair andando descalço em lugar que a gente não conhece, primeiro, porque animais peçonhentos, né? Eles podem te picar. Segundo, transmissão de doenças, pessoal. Esse cara aqui, ó, provavelmente, o pescador, ele nem sentiu que a larva entrou pela pele e em alguma parte do pé dele. Ele só vai entender, né, o que aconteceu depois que ele de fato conseguir sentir os primeiros sintomas da extossomose. Então, todo cuidado é pouco, beleza? Bom, então finalizamos a aula de hoje. Faça as questões de 4 a 8, página 170, a síntese 170 também, mais essas 9 questões. Beleza? Bons estudos, até a próxima videoaula e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.